Identificação. Esta é a sua Rádio Comunitária Popular, um veículo de comunicação a serviço das comunidades. Rádio Comunitária Popular. A rádio que toca você. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Coração, o tempo para, a vida vira uma canção, e não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. O tempo para, a vida vira uma canção, e não há nada melhor do que amar você.
vou te perder. Foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder. Foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Nunca acordar. Rádio Popular, agora são 17 horas e 54 minutos, 17h54. Como é bom amar você, como é bom amar o próximo, como é bom amar tudo que Deus fez para mim e para você, principalmente ao próximo como a nós mesmos. Fernanda Bru abrindo o programa falando de Jesus neste sábado gostoso, sábado especial. Por que especial? Porque é o último programa ao vivo da semana, né? No estúdios da Rádio Popular, em conexão com a Rádio Popular 2, em conexão com a Rádio Popular 3, em conexão com nossos amigos Elivaldo Dias, com nossos amigos Leandro, todos os diretores responsáveis exatamente pela Rádio Cultura, Rádio Fonte, a você que está nos bairros, a você que está nas avenidas, a você que está no comércio, a você que está descansando, né? Muitos já estão de folga prolongada desde ontem, só caminhando, só fazendo compras, só brincando, se divertindo, mas de tudo isso, sempre faça com paz, faz com amor, faz com carinho, faça com atenção, faça realmente aquilo que agrada ao coração de Deus em primeiro lugar, tá certo? Agora são 17 horas e 55 minutos, 17h55, o tempo se fechou, o tempo se formou, mas Deus sabe a hora que Ele vai liberar a torneira, tá certo? Da mesma forma que nós controlamos exatamente o nosso ponto, controlamos o nosso relógio, controlamos o nosso dia a dia, Deus também controla tudo isso lá de cima. Ele controla o tempo de você nascer, Ele controla o tempo de você crescer, Ele controla o tempo de você viver, Ele controla o tempo da sua fartura, Ele controla o tempo de você ter alegria e também ter de tristeza. Porque segundo o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele deixou escrito em Eclesiástico 3 que há tempo para tudo. Há tempo para amar, chorar, caminhar, brincar, comprar, vender e tudo. Demos graças a Deus porque Ele tem o poder, Ele tem a torneira na mão. Então, sabemos que o tempo está fechado, mas não podemos falar que vai chover. Porque às vezes falamos aquilo que não cabe a nós, mas cabe a Deus.
Por isso que às vezes muitos meteorologistas falam que vai chover na Grande Vitória, mas às vezes Deus permite que chove só em Vitória. Na Serra só fica nublado, na Serra só fica um mormaço, na Serra só fica exatamente a temperatura de 34 graus, ok? 17 horas e 57 minutos, está entrando no ar mais um programa Falando de Jesus, sábado 28 de fevereiro do ano de 2015, com muita alegria, com grande satisfação eu estar mais uma vez aqui. Eu quero deixar um convite aberto aí, tá? Eu quero convidar o meu amigo Enivaldo Dias, que é um grande locutor, o nosso amigo Leandro, né? Grande locutor, ao nosso amigo Graucio Santos, ao nosso amigo Edmar Barbosa, para um dia, um desses estar aqui para fazer a apresentação exatamente do programa Falando de Jesus. Exatamente, é isso mesmo, fazendo a apresentação do programa Falando de Jesus, falando para mais de 40 comunidades no município da Serra, falando para mais de 100 mil pessoas, falando para você que está em Central, para você que está em Jardim, para você que está em Barra de Fátima, para você que está em Planalto, para você que está em Vista Serra, para você que está em Taquara, para você que está em Colina, para você que está em Jardim Tropical, falando para você que está em Diamantina, falando para você que está em Maria Nilber, falando para você que está em Campinho, falando para você que está em Taquara 2. Então é com grande alegria. É com grande alegria que eu deixo esse convite aberto para todos os nossos ouvintes também saber e ouvir as vozes dos nossos locutores, a voz das pessoas que falam no rádio, as vozes que realmente pronuncia exatamente, são notícias, pronuncia comerciais, pronuncia música, pronuncia exatamente aquilo que você quer ouvir, tá certo? Então, o convite está aberto. Quando vocês quiserem, é só conversar conosco e nós aqui com certeza vamos ter o maior prazer, uma felicidade para que o nosso público, o nosso ouvinte, saber que o programa Falando de Jesus é um programa de Deus, né? O programa tem a direção do Filho que é Jesus. O programa tem a realização das igrejas evangélicas. O programa, ele tem exatamente a direção aqui da terra, ele tem exatamente a coordenação aqui da terra, ele tem os meios de comunicação que são as rádios comunitárias via cabo. O único sistema do Brasil, o único sistema no mundo que fala, que realmente com você, aonde que você estiver. Se você estiver na praça, nós estamos falando com você. Se você estiver no ponto de ônibus, nós falamos com você. Se você estiver no supermercado, nós falamos com você. Você está na farmácia, nós falamos com você. Não te vejo, mas Deus te vê. Não te ouço, mas você me ouve. Então, aqui estamos convidando você para mais um programa Falando de Jesus, neste sábado, hoje com a presença do evangelista Jean, de Vista da Serra 1, ele que congrega na Igreja Templo de Deus, em José de Anchieta 3, ok? Daqui a pouquinho ele vai estar chegando no estúdio da Rádio Olá para trazer mais uma palavra abençoada para o meu coração e para o seu coração, certo? Mas você também pode participar conosco. De que jeito? É só você acessar o site da rádio, deixar o seu recado. É só você ligar para o 3341-4079, pedir sua oração. Ou se ligar no nosso celular 99715-8885, teremos um prazer em falar com você. Ou se não, entrar na nossa página do nosso fanpage, né, Graucio? O Graucio pediu para mim dar esse recado, então eu vou dar. É só você entrar no nosso fanpage lá e você vai acessar a Rede Popular e lá você vai deixar o seu recado, o seu alô e também a sua opinião do programa Falando de Jesus, tá certo? Aqui nós não somos doutores da lei, aqui nós estamos procurando fazer o que melhor pode agradar a Deus, que é transmitir a palavra dele através do sistema de rádio via cabo, sistema que integra as comunidades, sistema que faz as comunidades ficar unidas num só momento, em uma só hora, ouvindo a mesma palavra. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, então vamos, né, para a oração do Pai. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste
em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai,
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Rádio Popular. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu saúdo a todos nessa final de tarde, né, com a gloriosa paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, né, com essa responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Estou aqui, né, mais uma vez a convite do nosso irmão Djalma, para falar um pouquinho do Senhor, da sua palavra, né, da sua salvação. Desde já eu quero agradecer a cada ouvinte que se encontra na escuta, que Deus ricamente venha os abençoar. Sempre quando eu venho no programa eu fiquei meditando um pouquinho. Eu sempre trago uma mensagem meio longa. Eu falei, Senhor, me dá uma mensagem hoje concisa, né? Uma mensagem objetiva, uma mensagem concisa, porque muitas vezes eu fico até no finalzinho que eu não posso. Eu fico até no finalzinho, nos últimos minutos, nos últimos instantes. Então eu não quero trazer uma mensagem longa, mas uma mensagem concisa, né, objetiva, mas concisa, né, que venha alcançar o coração de todos, inclusive o meu, nessa tarde, nesse final de tarde, nesse final de sábado, né? Quero orar. E antes de orar, vamos fazer a leitura da palavra onde o Senhor me trouxe, né? Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5, que fala sobre as bem-aventuranças, né? Eu ia trazer um pouquinho sobre cada bem-aventurança, mas eu falei assim, trazer um pouquinho, pensei, orei, meditei, trazer um pouquinho sobre cada bem-aventurança, um pouquinho, é melhor falar sobre uma, mas falar completa, né? Então, eu quero meditar convosco, né, o versículo 3 do capítulo 5 de Mateus. Mateus, capítulo 5, verso 3. Que diz assim: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. É o reino dos céus. Oremos. Deus amado, Deus querido, eu venho te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. A cada um, ó Pai, que se encontra, ó Pai, na escuta neste momento, seja pela internet, seja por uma caixinha de som, ó Deus, no poste, na rua, né, tá no seu aconchego do seu lar, pela internet. Ó Deus, venha abençoar, ó Pai, ricamente as nossas vidas através da Tua palavra. Que possamos, ó Pai, sermos agraciados, edificados, ó Deus amados, completos, por essa mensagem nessa noite, que possamos ser reestruturados, renovados, ó Deus, para Teu louvor e para a Tua glória. Desde já eu te clamo e eu te agradeço em nome de Jesus. Né? Não vou ler todas as bem-aventuranças, eu só quero falar sobre essa bem-aventurança, né? A bem-aventurança dos pobres de espírito, né? No Sermão do Monte, né, Jesus fala sobre algo muito importante,
né? Que são as bem-aventuranças, né? Que fala sobre a atitude de um cristão, fala sobre o comportamento, da conduta cristã, né? O comportamento de um servo de Deus, a conduta de um servo de Deus e as promessas que tem por causa dessas condutas, né? O peso, o que carrega, o que atrai, o que traz, né? A pessoa ter essa conduta, né? Ter esse comportamento, ter essa atitude, né? As promessas que envolvem a essas atitudes cristãs, né? E eu quero falar sobre um pouquinho somente sobre bem-aventurado os pobres de espírito. Só quero falar sobre essa bem-aventurança, né? Vimos o que é bem-aventurado, né? O bem-aventurado vem do grego, né? Macarraioi ou macarróis, dependendo do tempo, do que você se fala, você se expressa, né? E macarraioi ou macarróis, né? Na forma, o tempo que você está pronunciando no grego, ele significa feliz, muito feliz, abençoado, né? Ou quão abençoado é, né? O termo ele enfatiza melhor um estado muito mais do que feliz, né? Ele está falando aqui, se fosse trazer uma forma mais viva, seria quão abençoado, né? São os pobres de espírito. Esse pobre significa, né? Quem são os pobres de espírito? Os pobres de espírito são os humildes, né? Então, trazendo uma tradução mais atual ou mais compreensível, podemos assim dizer, não dizendo que essa tradução está errada, né? Uma tradução mais compreensível seria assim: quão abençoado são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quão abençoados, né? Abençoados são os humildes. Aí Jesus, ele dá uma promessa, porque deles, eles são abençoados. Por quê? Por que os humildes são abençoados? Por que eles são abençoados? Porque quão abençoados são? Dá uma enfatização, né, de grandeza. Quão abençoados? Quão abençoados são os humildes? Aí Jesus explica por quê. Porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus, né? O reino do eterno. A nomenclatura não importa, o que importa é o conteúdo, né? Então vimos que os pobres de espírito, né, numa linguagem mais compreensível, seriam os humildes, né? Os humildes que deles são o reino dos céus. E a palavra bem-aventurada, né, bem-aventurado seria como abençoado, né? A palavra bem-aventurado já expressa essa elevação, esse grau, né? Bem-aventurado. Ele não é somente aventurado, ele é bem, né? Ele é mais, ele é quão, né? Ele não é somente abençoado, ele é quão abençoado ele é, né? Dá aquele porte de grandeza, né? Esse superlativo de grandeza, né? Ele é muito abençoado, ele é muito feliz, né? Algumas traduções trazem felizes, né? Então ele é muito, muito feliz, né? Os humildes, porque deles é o reino. E o que é ser humilde, né? Humilde é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza, né? Humildade é modéstia. Humildade é demonstração de respeito, submissão. Modéstia, né? O que é modéstia, né? Quando eu falo ser humilde, é ser modesto. Quando eu sou humilde, eu sou modesto. Quando eu estou falando que a pessoa é humilde, eu estou falando que a pessoa ela é modesta. O que é a modéstia? A modéstia é a ausência de vaidade, né? Do seu próprio valor, né? Das suas próprias realizações, dos seus próprios êxitos, né? Ela tem a ausência de ser vaidosa, a pessoa vaidosa, uma pessoa altiva, né? Ele tem a ausência dessas coisas, né? E é uma pessoa que demonstra respeito, né? Por qualquer uma ou outra, não importa quem é, quem seja, né? Se ela te traz males ou se ela traz bem para você, você demonstra respeito, não importando quem seja a pessoa, né? Demonstra submissão, né? Como está escrito nas Escrituras, né? Sede submissos uns aos outros, né? Então, essa é a característica
o conceito de humildade. Então, humildade é quando nós, né, é a virtude que nos dá o sentimento, né, da nossa própria fraqueza. Né? Reconhecemos que não somos autossuficientes, que nós não somos autossuficientes, nós somos seres dependentes. Dependentes de quem? Dependentes de Deus, dependentes um dos outros. Né? Quando nós temos essa virtude, né, esse sentimento, né, essa virtude que nos traz esse sentimento que nós somos fracos, somos pequenos, nós não podemos nada sozinhos, nós dependemos, né? Porque Deus fez o homem relacional, né? Deus fez o homem ser um ser relacional, né? O homem não consegue viver sem relacionamento. Se o homem não consegue ter relacionamento, ele não consegue ter vida com Deus. Não adianta eu dizer que eu tenho relacionamento com Deus e eu não tenho com o próximo, com o vizinho, com o irmão, com a irmã, com o parente, quem seja. Se eu não consigo ter relacionamento com uma pessoa que eu consigo ver, enxergar, palpar, eu não vou conseguir ter relacionamento com Deus. Por quê? Porque aquela pessoa que eu não consigo se relacionar, ela foi feita à imagem e semelhança do Criador. Então, quando eu não consigo ter relacionamento com essa pessoa, eu não consigo ter com Deus, porque aquela pessoa é cópia de Deus. E aí? Né? Então vimos que o humilde ele tem essa característica. O humilde ele demonstra respeito, por mais que ele não seja respeitado. Né? O humilde ele é submisso. Né? Não importa se a pessoa pisa no seu calo ou quem seja. Né? Eu estou falando que significa característica humildade. Isso caracteriza a humildade. Era isso que Jesus está falando. Jesus está falando que esse tipo de pessoa, ele é muito abençoado. Esse tipo de pessoa, ele é bem-aventurado. Esse tipo de pessoa, né, ele é abençoado. Né? Eu estou trazendo o que Jesus está falando sobre os humildes. Né? Ele é submisso. E humildade é o antônimo de orgulho. Né? Ou seja, o contrário de humildade é orgulho. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre o orgulho. Né? O que seria uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa orgulhosa, ela é cheia de si mesma, ela é rica de si mesma. É por isso que a tradução traz pobre de espírito, ou seja, ele é pobre de si mesmo. Né? Ao contrário de orgulhoso, que ele é rico de si mesmo, ele é cheio de si mesmo. Né? A palavra pobre, se você for pegar o sinônimo da palavra pobre, ela dá o sinônimo de vazio, né? Que não tem, que não possui, que não é cheio, que é vazio. Então, uma pessoa orgulhosa, ela é uma pessoa cheia de quê? Cheia de si mesma. Né? Ela não deixa que ninguém tome o seu lugar no tempo e no espaço que ela habita. Ela é cheia de si mesma. E uma pessoa orgulhosa, né, ela não é uma bem-aventurada. Né? O orgulhoso é aquele, né, que não dá o seu braço a torcer, como eu falei aqui antes, né, que o humilde pode pisar no calo dele. Né? Ah, mas isso é bobo, isso é uma pessoa boba. Não é questão de ser bobo, é questão de é questão de caráter. Eu não vou ferir o meu caráter, eu não vou destruir o meu caráter, porque a outra destrói o seu caráter. Eu não vou ferir o meu caráter, né, os meus princípios, porque a outra, né, fere os seus princípios, fere os princípios morais, fere a ética, fere tudo. Eu não vou ferir por causa dela. Né? Eu vou manter a minha postura. Jesus está falando no Sermão do Monte, né, as promessas aos que têm postura, aos que têm conduta, né, aos que têm atitude, aos que têm comportamento moral correto. Né? Jesus está falando sobre isso no Sermão do Monte, sobre o comportamento, a conduta, a postura de um cristão, a postura de um servo de Deus. E nós precisamos ter essas qualidades em nossas vidas, né? Como está registrado no livro de Provérbios, que antes da honra vem a humildade. Antes da honra vem a humildade. Né? Se você quer ser uma pessoa honrada na sua sociedade, honrada na sua família, honrada na sua igreja,
honrada onde você trabalha, honrada onde você quer que esteja, você precisa ser humilde. Aonde você quiser, aonde você estiver, você quer ser honrada, né? Porque o próprio livro de Provérbios fala, né, que antes da honra, da fama e da riqueza, vem a humildade. Então, se você quer ser próspero, né, se você quer ser honrado, você quer ser, né, famoso, seja humilde. Porque antes dessas 3 qualidades, vem a humildade, né? E uma pessoa orgulhosa, né, é aquela que não se dá o braço a torcer, né, é aquela que está sempre com a razão e não reconhece a si mesmo como uma pessoa comum, capaz de erros e acertos, né? Então, uma pessoa orgulhosa, ela não dá o seu braço a torcer, ela está cheia de si, né? Ela não erra em nada, né? Uma pessoa orgulhosa, né, ela está sempre com a razão, né? Ela não está suscetível a erros, né? Ela não enxerga o seu semelhante que errou, né, com um olhar de misericórdia, né? Jesus fala sobre os misericordiosos mais na frente, né? Não olha, pisa, né? Errou, vamos apedrejar. Jesus é o nosso exemplo de humildade. Aquela mulher foi pega em ato de adultério. E Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas depois ele falou para aquela mulher, vai, mas não peques. Eles não te julgaram? Eles não te condenaram? Não, disse a mulher. E Jesus falou, eu também não te condeno. Uma pessoa humilde não condena ninguém pelos atos que a outra comete. Uma pessoa humilde, ela não condena ninguém. Ela nunca vai condenar, né? Mas ela vai ajudar aquela pessoa a não errar mais, a não pecar mais, a conduzir ela no caminho correto. Por isso que Jesus disse, quão bem-aventurado é os humildes. Por isso que Jesus disse que o reino de Deus, o reino dos céus, é dessas pessoas. Porque o reino dos céus precisa de pessoas assim. Deus quer pessoas assim. Isso faz parte do caráter de Deus. E esse caráter de Deus foi implantado no homem, foi implantado em você, foi implantado em mim, foi implantado em toda a humanidade. Só foi corrompido pelo pecado. Uma pessoa orgulhosa, né? Ela não vai para frente. Ela só vai para trás, né? Por que ela só vai para trás? Pois se acha sabedor, né? Conhecedor de todas as coisas e não abre espaço, né, em si mesmo para entrar o novo, né? Não abre espaço, então ela não prossegue, ela não vai à frente, ela não desenvolve, né? Por quê? Porque ela já acha que já sabe tudo, é conhecedor de tudo, né? Então ela não prossegue, algo novo para ela não tem validade nenhuma, porque ela é orgulhosa, né? Não aceita nada, não tem ouvidos para ouvir. Era o que o povo, né? E muitos fariseus, quando Jesus trazia, né? Quando Jesus veio e trouxe uma interpretação mais viva da lei, dos profetas, dos salmos, quando Jesus trouxe uma interpretação mais viva, uma interpretação mais correta, né? da lei, dos profetas, dos salmos, os fariseus hipócritas não aceitaram. Por quê? Porque eles eram orgulhosos. Jesus mostrou a realidade das Escrituras e eles não aceitaram. Jesus sabia muito mais do que eles, interpretava a lei muito melhor do que eles. E por ele ser orgulhoso e não querer que alguém fosse mais sabedor do que eles, mais conhecedor do que eles, melhor do que eles, mais inteligente do que eles, quiseram matar Jesus. E assim acontece com o orgulhoso. Ele tenta matar aquele que sabe mais do que ele, aquele que conhece mais do que ele, aquele que é mais inteligente do que ele. Ele quer apedrejar, ele quer ferir, ele quer matar, ele quer abater, porque é orgulhoso. Na verdade, esse orgulhoso ele está preso na própria teia que ele teceu, né?
o seu coração está endurecido. O seu coração está endurecido. O orgulhoso tem um coração endurecido. É como a palavra diz, seja pronto para ouvir e tardio para falar. O povo não deu crédito às palavras de Jesus, porque o coração estava endurecido. Criaram a sua própria teia e teceram a própria teia, que estão presos. E nós não podemos se prender à teia que tecemos. Nós não temos nem que tecer teia para nos prender. Nós só não somos libertos, daquilo que estamos presos quando nós não queremos. Se nós queremos, Jesus está pronto para nos desprender, para nos libertar. A cada dia nós estamos aqui para melhorar. Para cada dia que se passa nós sermos pessoas melhores. Estamos nessa escola que se chama vida para aprender, para desenvolver, para quando vir o mundo vindouro você está pronto para entrar nele. Para quando vir a vida eterna você está pronto para entrar nela. Você tem que conseguir o diploma nessa terra, você tem que conseguir o seu diploma nessa vida. Senão você não se forma, senão você não passa. E Jesus está enfatizando isso aqui, é abençoado aquele que é humilde de coração, é humilde de espírito. Essa palavra pobre, ela tem o sinônimo, sinônimo de humildade, de vazio. Ter esse sinônimo, ter essa qualidade, ter essa postura. Porque o reino de Deus é para estes que são assim, que são modestos, têm esse sentimento de fraqueza, que demonstra respeito, que é submisso. O reino de Deus é para esse, não são, por contrário, orgulhosos. O que é um orgulhoso? Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa presunçosa. Orgulhoso e presunçoso são sinônimos, são palavras sinônimas, significa a mesma coisa. O que é uma pessoa presunçosa? É aquele que se supõe melhor, mais bonito, mais superior, mais inteligente, mais capaz, presumido, vaidoso, vai embora. Uma pessoa presunçosa, ela se acha melhor do que as outras. Ela quer sempre estar por cima e não por baixo. E Provérbios está escrito lá que há tempo para ganhar, mas há tempo de perder. E aí? Tem tempo de ganhar e tem tempo de perder. Tem tempo de ser feliz e tem tempo de entristecer. Tem tempo que você vai juntar pedra, mas tem tempo que você vai ter que pegar e espalhar essas pedras que você juntou. Tem tempo que você vai estar no alto, por cima, e tem tempo que você vai estar por baixo. E o humilde sabe se adaptar em qualquer tempo. Mas o orgulhoso e o presunçoso não, porque o presunçoso e o orgulhoso ele só quer estar por cima. E Jesus disse sobre isso. Exemplos de pessoas que foram orgulhosas, presunçosas. A primeira dela eu quero falar sobre Faraó. Moisés chega a Faraó para libertar o povo e fala assim, o Deus dos nossos pais nos mandou até a ti para que você liberte o povo, porque queremos celebrar uma festa no deserto para o nosso Deus. Aí Faraó responde, quem é o Senhor para que eu lhe ouça? Para que eu lhe ouça para que lhe ouça eu a voz e deixe Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Era um camarada presunçoso, Era um camarada orgulhoso. Deus me pediu. A gente veio pedir. Você pode ver que o Deus Todo-Poderoso mandou pedir. Não ordenou nada. Vai lá e tira o povo, acabou. Eu sou Deus, acabou. Não. Você vê que o próprio Deus usa de humildade. Deus estava respeitando a autoridade de Faraó sobre a terra do Egito, a qual ele delegou a ele. Vá lá e peça a Faraó. Mas Faraó, todo orgulhoso, disse o quê? Não, eu não conheço o Senhor. Quem é o Senhor para que eu venha ouvir ele? Quem é o Senhor para que eu venha deixar o povo sair? Eu não conheço o Senhor, então eu não vou deixar o povo sair, não. E humildade é o quê? Demonstrar respeito. Submissão. O Deus Todo-Poderoso estava sendo humilde. Vai lá e peça.
O Deus Todo-Poderoso estava sendo humilde. Vai lá e peça. Ele não chegou lá e deportou Faraó, decapitou Faraó, matou os egípcios. Ele podia fazer isso, mas não. Vai lá e peça, demonstrou humildade. Ele delegou autoridade sobre Faraó na terra do Egito. Então ele vai respeitar essa autoridade que lhe foi concedida. Humildade. Isso é humildade. Mas Faraó mostrou diferente. Ele não se mostrou orgulhoso. Né? Outro exemplo é Naamã. Né? Outro exemplo é Naamã. Pensava que o profeta vinha me colocar, o profeta ia colocar a mão na cabeça e ser curado. Olha, me pede para ir no rio, um lamacento para eu me banhar. Né? Outros exemplos que encontramos, Uzias se engrandeceu, se orgulhou do que tinha, do que podia, que foi o próprio Deus que deu a ele. Né? Vimos Ramã, né? Queria matar o povo judeu, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Né? Vimos Nabucodonosor, né? Se orgulhou do seu reinado, Deus fez ele comer capim, né? Comer erva como boi. Vimos Belsazar, o que aconteceu com ele? Concluindo, irmão, Deus não se agrada de pessoas orgulhosas. Né? Toda pessoa orgulhosa, ela se acha humilde. Você sabia disso? Né? Eu sou humilde. Quem é humilde nunca fala que é humilde. Né? Por que não? Porque a falta de humildade é a falta de reconhecermos que forma de reconhecer que é uma pessoa orgulhosa e que precisa arrepender de seus pecados diante de Deus. Né? Então, se a pessoa é humilde, ela se considera uma pessoa orgulhosa e precisa se arrepender. E quando a pessoa, né, na falta da humildade, ela se acha o quê? Humilde. E a pessoa humilde se acha o quê? Ela se acha pecadora, ela se acha, né, falha, ela se acha pó, ela se acha cinza, ela se acha orgulhosa e precisa cada dia mais, né, quebrar esse orgulho. Uma pessoa humilde, ela se acha orgulhosa. Né? Porque o orgulhoso se acha humilde, é o contrário. E a pessoa que é humilde, ela se acha orgulhosa, mas no sentido quê? De se arrepender, não quer ser assim, quer mudar, não quer viver, quer quebrar cada dia esse orgulho. Né? Então, se você é uma pessoa humilde, nunca vai se achar, né? Nunca vai se achar melhor do que os outros, nunca vai querer pisar nos outros, nunca vai querer humilhar os outros. Então é por isso que Jesus diz que é bem-aventurada essa pessoa. Porque uma pessoa humilde, ela não vai querer maltratar ninguém, ferir ninguém. Ela não vai querer pisar em ninguém, ela não vai querer humilhar ninguém. Né? Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Né? João capítulo 13, né? O Evangelho de João capítulo 13. Eu vou lavar os seus pés. Vós me chama mestre e senhor, mas eu vou lavar os seus pés. Isso aqui é exemplo para vocês. Aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos. Seja o servo de todos, seja o menor, seja o inferior. Né? E a grande promessa, né, de Jesus para aqueles que são realmente humildes de coração é: porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus é para você que é humilde, que é sincero, que é puro. Que o Senhor possa abençoar a cada um nessa noite, né? Nessa palavra. Eu quero agradecer essa oportunidade. E aquilo que eu não pude falar, o Espírito de Deus venha continuar falando melhor, né? Mais evidente, mais claro em cada coração. Desde já eu quero agradecer, né? O pastor Divaldo está nos ouvindo, a minha esposa também está nos ouvindo, os irmãos, né, da Igreja Pentecostal Templo de Deus que está à escuta, todos os irmãos que estão na internet, né, na caixinha de som. Deus venha abençoar ricamente, né? E desde já eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus, amém? Vou fazer um minutinho de oração. Deus amado, Deus eterno, eu venho lhe agradecer, ó Pai, por esse momento de oração, por esse momento, né, dessa palavra maravilhosa que o Senhor nos concede nessa noite. Que o Senhor, ó Pai, a cada dia venha nos edificar, venha nos capacitar, venha nos fortalecer. Nos ajuda, ó Pai, a sermos melhores, pessoas melhores, tanto para o Senhor, tanto para a nossa sociedade. Que possamos ser, ó Pai, melhores, né, prestativos, né, pessoas que demonstrem o Teu caráter, que vivam a Tua palavra para Teu louvor e para a Tua glória. Que a cada dia a Tua palavra venha crescer, venha ser semeada em nossas vidas, que possamos a cada dia se enquadrar, se moldar, né, na Tua palavra, que possamos ser pessoas de valores
vasos de honra para a tua glória, para teu louvor. Assim eu lhe clamo em o nome de Jesus. Amém? Ok, agora são 18 horas e 37 minutos, 18 e 37. Aí foi a mensagem do homem de Deus, através exatamente do coração de Deus, direto do coração de Deus, a todos nós, a mensagem que o evangelista Jean trouxe para nós nesta tarde de sábado, né? Sábado 28 de fevereiro do ano de 2015. Mensagem que tem sobre título orgulho, humildade e servidão. 3 palavras fundamentais exatamente no mundo que nós estamos vivendo hoje, que precisamos. Precisamos de unir mais, de ajudar mais o próximo. Precisamos mais como se diz, desfazer a máscara. Exato, precisamos deixar a máscara de lado e mostrar que somos humildes, e temos precisão dos outros, temos necessidade dos outros, né? Então, foi a mensagem que o irmão trouxe, que é grande exemplo, né? Jesus, o maior, mas se abaixou e foi lavar os pés. Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, maior de tudo, com poder nem do piscar de olho não, mas poderia fazer, se humilhou, te deixou o orgulho de lado, foi humilde e foi até um homem que achava que ele era o bambambam, né? Não sei onde que ele está hoje, né? Mas eu sei que Deus está aqui presente, não é verdade? Aonde está o faraó hoje eu não sei, mas sei que Deus está aqui hoje. Deus hoje está aqui presente, como também está aí na sua casa, está no seu coração. Ou aquele que é orgulhoso deve estar em algum lugar por aí. Aquele que é metido a bambambam deve estar em algum lugar, tá certo? Bom, são 18 horas e 38 minutos, 18 e 38. Eu quero desde já agradecer a você, né? A você, mas não é você, ouvinte. Eu quero agradecer a você, meu Deus Todo-Poderoso, por mais esse fechamento da semana que está terminando. Por quê? Porque eu quero, se não fosse você, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Deus, você não estaria aí. Agora sim, agradecendo a você que está nos ouvindo, a você que nos acompanha de segunda a sábado, especialmente nesse horário de 17h45 às 18h45, o programa Falando de Jesus, vou dizer para você que nós estamos com quase da metade da série, viu, Jean? Nós estamos assim trabalhando, né? Nós estamos Maria Nilbe, nós estamos Balneário, estamos fechando, né? Agora nós já estamos, graças a Deus, Deus em primeiro lugar, depois ao Enivaldo e também ao Leandro. Nós estamos em Jardim Carapina, já fechamos a divisa lá de Nova Carapina, lá de Bairro de Fátima, já fechamos Jardim Carapina, certo? Então estamos em Carapina Grande, Maria Nilbe. Então Deus Deus está fazendo o seu arco-íris fechar, para que todos possam ouvir, em nome de Jesus, um dia, o programa Falando de Jesus. Estamos prestes a chegar a isso, né? Tudo é no tempo, como o irmão falou, né? Há tempo para isso, né? Eu lembrei de Eclesiástico 3, né? Eclesiástico 3 fala que há tempo para tudo. Então, nós estamos no tempo de Deus, esperando por Deus a realização que Deus quer fazer na minha vida, na vida de todos os moradores da Sé e também das pessoas que nos ouvem pelo site da rádio, as pessoas que nos assistem pela web TV, em qualquer lugar. Então, devagarzinho nós vamos. Deus vai para mim conversar com o Nivaldo, eu conversei com o Nivaldo. Deus me pediu para conversar com o Leandro, eu fui lá e conversei com o Leandro, né? Então, graças a Deus, Deus esperamos o tempo, o momento certo. Deus derramou a sorte de bênção nas nossas conversas. E hoje, graças a Deus, pela honra e glória, para todas as comunidades da Rádio Fonte, para todas as comunidades da Rádio Cultura, estão ouvindo o programa Falando de Jesus. Então, isso é honra para Deus, né? Vamos dar honra a quem tem honra. E Deus que é honrado, porque se não fosse Deus em primeiro lugar, talvez nem aqui nós estávamos, né, irmão? Não é verdade? E agora nós estamos de novo, começamos de novo. Agora nós estamos já semanas conversando com o diretor da rádio de Nova Carapina, certo? Ele fala, eu vou aí, você vem aqui, tá? Nós não estamos se encontrando. Mas na hora que Deus falar, é hoje e vai acontecer a conversa, vai ser tal dia que vai começar a transmitir, assim vai ser feito. Porque Deus, eu falei na abertura do programa que Deus tem a torneira na mão dele. Ele tem a torneira, ele controla tudo.
Exatamente, as pessoas que me ouviram na abertura do programa, como Deus que sabe todas as coisas, trouxe a palavra do irmão aqui para exatamente fechar no que nós estávamos falando. O irmão nem tinha chegado, mas eu estava falando sobre o tempo, sobre o que Deus tem na nossa vida. E tudo acontece quando Ele realmente Ele quer e quando Ele quer. Agora na Serra são 18 horas e 42 minutos. Bom, vocês fiquem com Deus, que Deus possa continuar abençoando a você esse resto de noite, que você tenha uma excelente noite de descanso, em paz, você com a sua namorada, você com sua esposa, você com seus filhos, a você com sua família. Amanhã eu quero convidar você especialmente a estar na igreja, em qualquer igreja evangélica, para estar exatamente assistindo o programa Falando de Jesus ao vivo, mais ao vivo do que ao vivo aqui. Amanhã o programa Falando de Jesus, ele é ao vivo, mas um pouquinho mais ao vivo. Por quê? Porque você lá vai estar encontrando com seus irmãos, vai estar congregando com a sua família, você está vendo, vai ouvir o pastor mesmo, você vai ter exatamente o contato, olho a olho, né? Às vezes com o pastor. Aqui nós usamos nosso sistema de web TV, né, missionário? Usamos a web TV, mas nem todos podem ter acesso à web TV, né? De repente está na praça, ele não tem como acessar. Mas amanhã eu convido você para estar em qualquer igreja evangélica, desde que ela apregou a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira palavra de Jesus. Então, faça isso, não custa nada. De graça Deus te deu a vida, de graça Deus te deu o trabalho, de graça Deus te deu a saúde, de graça Deus te deu a sua família, de graça Deus te deu o seu carro, de graça Deus te dá tudo que você tem agora. Então por que você não pode dar 2 horas amanhã? Não precisa você ser evangélico, não precisa você ser cristão. Vai lá, vai conhecer amigos, vai com amigos, vai ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que ele também vai ficar feliz. Da forma que você fica feliz, que você pega o seu contra-cheque no final do mês, da forma que você fica feliz quando você liga o seu carro, da forma que você fica feliz quando o seu time ganha, Jesus amanhã vai ficar feliz se ele receber a sua visita. Pode ter certeza que ele vai ficar feliz. E pode ter certeza que ele vai fazer muito mais por você. Agora na Serra, 18 horas e 44 minutos. Nesse momento estamos desligando a rede popular de rádio. Estamos desligando a conexão Rádio Fonte, Rádio Cultura.